Ruel para falar aí sobre esses lances envolvendo a arbitragem no jogo do Galo. 3 pênaltis no jogo do Galo. Aquele auxiliar da comissão técnica da Caldense que foi expulso é o Gladstone. Que jogou no Cruzeiro, né? Lembra daquela história do Vanderlei Luxemburgo? Vou te dar a fralda. Você quer a fralda ou a taça de campeão? Numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo em 2003. É o Gladstone? É ele. Ele é auxiliar da Caldense. Muito bem. Tem história, né? Tem história. E já foi expulso. Já foi expulso. Primeiro jogo. Estreia? Não sei se foi estreia, mas acho que sim. Primeiro jogo da Caldense. Da Caldense do campeonato, sim. Sim, esse sim, certeza. Duda Gonçalves chegando conosco aqui ao vivo para falar dessa vitória do Galo contra a Caldense. Tudo bem, Duda? Boa noite. Ei, Abel, um abraço para você, para os nossos colegas e também para o fã do esporte. Uma vitória muito comemorada pelo torcedor do Atlético, eu estava com saudades. Mais de 22 mil pessoas estiveram presentes aqui na Arena Independência. O primeiro jogo do Atlético na temporada, mas depois de 69 dias. Então o torcedor hoje criou todo um clima aqui no Horto, apesar da chuva que atrapalhou e muito, não somente os torcedores, mas o jogo em si. Os jogadores falaram muito sobre isso aqui na saída da Arena Independência, um campo mais pesado, início de temporada, então a perna puxa ali também um pouquinho, o próprio Kudê já vinha puxando bastante os jogadores e hoje então esse jogo também com muita chuva foi um aspecto diferente dessa partida contra a Caldense, a vitória. Vocês falavam sobre os estreantes, o Paulinho saiu muito aplaudido aqui da Arena Independência, um dos destaques, ele também lamentou muito as chances perdidas, ele disse que gostou bastante da tabelinha ali com o Hulk na frente, que eles vinham fazendo isso também nos treinamentos, mas que poderia ter saído com um golzinho aqui hoje. A família tanto do Paulinho quanto do Hulk, além dos jogadores que estavam também lesionados, que estão lesionados, todos aqui presentes no Horto. O técnico Eduardo Kudê foi quem também falou sobre esses jogadores, ele que inclusive no intervalo colocou aí Patrick, Igor Gomes, testando mesmo o próprio Bruno Fux. Ele testou inclusive o Johan, voltando do Red Bull Bragantino, utilizou também, hoje colocou no meio campo o Caleb, então fazendo uma mescla ali de jogadores que ele já conhece, com os recém-chegados, além dos jogadores que o Atlético também já tem no banco de reservas. E ele falou da entrevista coletiva sobre esse Atlético, essa vitória, e os jogadores também recém-chegados. Nós vamos ouvir aqui o Eduardo Kudê. Que un poco lo que esperábamos, estar lejos todavía del ideal, pero bueno, hemos mostrado cosas para corregir, muchas, pero hicimos muchas cosas buenas también. Sobre todo creo que en intentar y bueno, con errores, pero seguramente tratando de mostrar una idea clara. Creo que tuvimos lo mejor del juego, a mi entender, son los 25, 30 minutos del segundo tiempo, donde asusta cuando falla tantas situaciones y ya sabemos cómo son los partidos en estos torneos, en los estaduales, los primeros juegos, pero bueno, falan siempre acá de si no se sufre no es galo y bueno, y un poquito es lo que me decían, pero en líneas generales para hacer el primer partido seguramente tenemos muchas cosas para mejorar, pero siempre ganando é mais fácil. O mais importante foi o resultado. Hoje a gente sabe que o campeonato ele é tiro curto agora, então enquanto você vencer na estreia é mais importante, mas com certeza tem muita coisa para se melhorar e vai melhorar com o trabalho do Kudê, que a gente está implementando o trabalho dele. É um trabalho muito bom e com certeza vai se melhorar durante a temporada. Não, com certeza. Foi um dia maravilhoso, minha família toda aí, a massa toda aí, ingressos esgotados para poder ver o time dar o pontapé inicial na temporada. Fico feliz com a estreia, podia ter saído com um golzinho ali. A gente criou bastante situações de situação de gol. Fico feliz com o aproveitamento nosso e acho que a gente possa melhorar aí nos próximos jogos, fazendo mais gols, criando cada vez mais situações de gol e com bastante intensidade. Tá aí o Paulinho, acompanhamos também o Eduardo Kudê, falando sobre esse novo Galo, dá para dizer assim. É um Galo reformando, ressurgindo, tentando refazer o seu time, voltar àquele futebol
que teve em 2021. Isso. 2021. Djalma, a gente vê o entusiasmo, obviamente, do torcedor, do próprio jogador, do Paulinho, quando ele fala da alegria, da família presente no estádio. Eu acho que isso, para mim, mostra também a expectativa do jogador voltando a atuar no futebol brasileiro e num Galo querendo crescer novamente. Como que você vê esse Atlético Mineiro que estreou com vitória, com tanta gente nova, gente boa, inclusive o seu técnico? Abel, eu também vejo essa equipe do Galo aí com muita expectativa. Eu estou realmente querendo ver esse time jogar nas mãos do Kudê, né? Porque a gente sempre exaltou, né, o elenco do Atlético, que realmente é muito bom, mas no final da temporada passada, ali, uns 3 meses ali finais, essa equipe caiu muito de rendimento, não foi aquele Atlético que a gente viu em 2021 e até no início ali de 2022 teve boas atuações. Mas com o Kudê a gente espera muito, porque são jogadores de muita qualidade. Você vê que o jogo de hoje foi um 2-1, mas o Atlético criou milhões de oportunidades. Assim, só de bola ali na pequena área foram 2 gols perdidos claros. Quando a gente olha o placar 2-1, 2 gols de pênalti, acha que foi um jogo até mais difícil, mas o Atlético jogou bem, tem jogadores interessantes e que podem render muito. Paulinho, principalmente, o Pedrinho, o Pedrinho, principalmente, que ano passado atuou pouco. A gente espera que realmente essa equipe volte a jogar um grande futebol, porque potencial tem para isso, e acredito que com o Kudê essa equipe vai voltar a encantar, né? Vamos dizer assim, porque ela realmente em 2021 ela encantou todos nós com um belíssimo futebol, e a qualidade ela deu uma variada, mas ela em momento algum ela diminui. Saíram alguns atletas de qualidade, mas chegaram muitos com muita qualidade. Então eu realmente estou aguardando e esperando coisas bastante positivas desse Atlético. Claro, jogadores como Jair, Nacho, né? Que foram embora, mas todos esses que a gente citou e muitos que estrearam hoje. Inclusive, quando o Djalma citava, falou milhões de chances, claro que é uma forma de falar, mas realmente o Galo teve um volume de jogo muito grande. Tem um gol inacreditável perdido pelo Hulk. Inacreditável. Sem goleiro. Ele entra no gol e a bola não entra. Ele cai dentro do gol. Mas é um Galo que começa bem demais, né, Fernando? Muito bem. Eu acho que precisa melhorar na parte defensiva, é natural. O próprio Tchatcho Kudê, né, falou sobre isso. E eu acho que o principal reforço do Atlético está no banco de reserva, viu? Que é um baita treinador. Já mostrou isso aqui no futebol sul-americano, e acho que com esses reforços, né, Paulinho, Edenilson, Patrick, Bruno Fux, a tendência é, com o tempo de trabalho, esse Galo muito competitivo. É uma janela que traz expectativa, que você já tem um elenco muito bom, um deles o Hulk, que é um jogador que na temporada que a gente pode questionar que foi a última, ele marcou o quê? Quase 30 gols? Essa é a temporada ruim do Hulk. E ficou um tempo machucado. Ficou um tempo machucado. Então, assim, gostei da forma como ele inicia a temporada, né, marcando 2 gols, mostrando precisão nos pênaltis. E acho que o Galo já foi um Galo com um DNA ofensivo que o torcedor gosta, produziu bastante. O 2-1 não retrata tanto o que a gente viu dentro do jogo. Perdeu diversas oportunidades. Tem uma com o Hulk, tem uma com o Paulinho, né, o Paulinho chutando cruzado de perna esquerda, só que defensivamente ainda não é o ideal. É um time também que tem que pressionar muito, ser muito competitivo sem a bola, e com o tempo ele vai conseguir ajustar. Eu acho que é o que a gente estava falando sobre o Flamengo, Abel. Estadual é o momento de você observar muita coisa, testar diferentes modelos de jogo e, com o entrosamento, você conseguir moldar uma equipe à sua maneira. Então, assim, agora pegar esse caminho para formar o Galo equilibrado que o torcedor tanto espera. Renata Ruel conosco no estúdio do Sport Center. É ela, Mário Marra. Já está conosco aqui. A Cruel? Para falar... Vai ter trabalho esse jogo do Galo aí. Renata Ruel, a Cruel. Essa eu não sabia. Essa é nova para mim. Bem-vinda, Renata. Sempre gentil, educada, sorridente, simpática. Esse Cruel, para mim, é novidade. O Mário Marra trouxe aqui. Mas eu sei que você vem para falar de arbitragem. Boa noite, tudo bem, Renata? Boa noite, Abel. Mário Marra, mas ele não é marrento. Eu sou Cruel, mas ele não é marrento. Fernando Djalma, fã de esporte, prazer estar aqui com vocês.
Esse jogo começou com tudo. O Campeonato Mineiro começou ali com VAR, com pênalti, com arbitragem. E eu tô aqui com vocês, né, Abel? Fico feliz de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Tivemos 3 pênaltis marcados nesse jogo. Foi bem a arbitragem? Então, eu acho que aí é importante a gente fazer uma análise geral da arbitragem. O árbitro é novo, 28 anos, é um árbitro CBF, mas que normalmente em CBF só apita Série C, Série D, jogos menores, mas no VAR nós tínhamos um árbitro muito experiente, que é o Igor Benevenuto, que é árbitro FIFA no VAR e que sempre está atuando em grandes jogos. A gente tem aqui o primeiro lance, que é o primeiro pênalti marcado, que o árbitro no campo, ele deixa seguir. Ele está até bem posicionado, mas eu acho um lance difícil no campo de jogo mesmo. Porque você tem aquela disputa, o jogador até atinge a bola, mas depois vai com aquele pé, com aquela sola, pega o adversário e é em cima da linha. A linha faz parte da área. Se for em cima da linha, tem uma infração, o VAR tem todo o direito, pelo protocolo, de sugerir revisão. E, para mim, o árbitro em campo não consegue ver aquele calço, aquela trava da chuteira no pé do adversário. Em cima da linha, para mim, pênalti, acerta o VAR em chamar e acerta depois o árbitro de ir no monitor e marcar a penalidade, sim, Abel. Eu confesso que eu, olhando de primeira também, não marcaria. Então. Tive a impressão que o jogador foi na bola. Exatamente. Sim. No campo de jogo é muito difícil. Muito difícil. E aí você tem aquela questão que ele pega a bola, mas o que acontece? O jogador ele tem que agir com prudência. E aí, quando ele dá uma entrada, né, dessa, e ele vem com a trava da chuteira e atinge o adversário, desse jeito, os árbitros vão marcar a falta e dentro da área vão marcar pênalti. A gente até teve uma discussão nos bastidores, né, Fernando? Mas não é cartão, a entrada não foi forte, não é vermelho, não é amarelo. E para mim, assim, como ele atinge, ele vem com uma certa velocidade, o jeito que ele entra é com a trava, desconsiderando o risco, mas você vê que ele tira a força, ele tira... Ele chuta a bola antes também, né? Ele chuta a bola antes, não vejo um lance para vermelho. Um amarelo, concordo, tudo bem, por acertar do jeito que é orientado para os árbitros, atingiu aonde? Com a trava da chuteira, o pé do adversário, tal, isso é lance para amarelo. Mas o vermelho realmente não vejo no lance. E aí, mais um pênalti para o Galo, na sequência. Aí, mais um pênalti para o Galo. E esse lance, para mim, o que é interessante? Esse lance, eu gosto de falar do árbitro. Na imagem aberta, era um escanteio, a bola alçada na área. Quando acontece o agarrão, o árbitro, ele está olhando para o escanteio. O árbitro não está olhando para a área. E isso, para mim, é um erro grave, Abel. Porque quando você está falando de árbitro que está começando na carreira, ele ainda, vou olhar o escanteio. Árbitro experiente ou um árbitro de elite não pode cometer uma falha dessa. No escanteio não vai acontecer nada. E no escanteio você tem um assistente lá já de olho. Aonde que ele tem que estar com a visão? Para a área. É ali que está o problema dele. Então é ali que ele tem que estar focado. É ali que ele tem que estar concentrado, que ele tem que estar de olho. E a imagem fica clara que ele está olhando para o escanteio. Ele não vê o que acontece. Quando ele vira o rosto, ele só vê o jogador no chão. Só isso, ele não viu o que aconteceu. E aí, qual que é o ponto? Na hora que acontece aquele segurar a bola tá em jogo, tá. O segurar foi suficiente. O que eu falo, né? Que eu gosto de dar de exemplo aqui. Se um segurar desse acontecer fora da área, todo mundo vai falar, foi falta. Como que o árbitro não deu essa falta se ele não der? E se ele der, ninguém vai questionar. Dentro da área, como isso torna um pênalti, às vezes a pessoa questiona. Mas foi aquele segurar. Para mim, foi um segurar assintoso, que mesmo fora da disputa da bola, fica claro o segurar. O defensor acaba sendo imprudente em agir daquela forma. Ele não vai disputar a bola, ele só vai impedir o adversário com aquele segurar. E para mim gera impacto sim, porque o jogador vai sair correndo, o atacante, a hora que ele vai sair correndo, ele tem um segurar que impacta na ação dele e no movimento dele. E se fora da área, todo mundo ia reclamar de falta? Dentro da área, pênalti. Como ele não viu,
E ele não pôde avaliar, para mim, novamente, o VAR acerta em chamar e sugerir revisão. E aí é dele, a decisão dele, que não tinha visto no campo de jogo, de olhar e falar assim, ó, para mim é penalidade. O pênalti do Everson no jogador da Caldense, acho que não tem nem muito o que discutir, porque é claro, né? E foi o único que ele deu no campo, né? É muito claro. Né? Ele perde o tempo da bola e ao invés até de levantar, de ir jogar, ele simplesmente o que faz? Levanta o pé e dá aquele calço no adversário ali, no atacante, e o pênalti, é claro, o árbitro ali bem posicionado, acaba marcando no campo de jogo. Então, assim, são polêmicas, são 3 pênaltis, mas eu confesso aqui que, para mim, o grande problema foi o árbitro em não ver, principalmente o segundo pênalti do Atlético no campo de jogo. Para mim, a falha está ali, um árbitro de elite não pode tirar a atenção da área, e ele falhou nisso, mas tinha o VAR e o VAR acabou corrigindo o erro. Renata Ruel, muito obrigado pela participação. Não acreditei nesse papo que você falou aí de Renata Cruel.